Oliveira do Sport não falou. O que vocês acham dessa decisão tomada em conjunto, acho que entre ele e a diretoria, para não expor? Foi anunciado pela diretoria que ele não falaria para dividir a responsabilidade, mas que ele seguiria prestigiado com o apoio da diretoria. O Sport não vence assim, 6 jogos. É estranho, né? Quando começa assim. E aí é bom dizer que o Wagner Mancini foi demitido, é isso? Ia ser o próximo tópico, pode falar. Não, porque uma coisa tá Quantos técnicos já caíram? Você sabe de cabeça, não? Quantos técnicos caíram? 15? É mais fácil lembrar os que não caíram, os que continuam, né? Eu acho que são 6 times que estão com o mesmo técnico o campeonato inteiro. Agora, no caso do Wagner Mancini, já era esperado pela goleada sofrida pelo Vitória para o Bahia no último final de semana, então ele já estava já estava na bola 7, como se fala na sinuca. E o Claudinei Oliveira, técnico do Sport, antes da Copa do Mundo, dava a impressão de que o Sport ia reagir. Eu disse até ontem aqui que eu vi um jogo do Sport contra o Palmeiras, o Sport estava crescendo de produção, mas aí não dá para fazer muita mágica, né? E quero, inclusive, refazer o meu pensamento, que eu achava que o Sport não ia passar susto nesse Campeonato Brasileiro, mas já está passando susto. Já está passando susto. Quando a diretoria faz isso, quando o técnico está prestigiado, significa que a situação está bem complicada. Quando a diretoria diz, o técnico está prestigiado, é porque está quase... 12 dos 20 clubes já trocaram de técnico. 12 dos 20? No campeonato. Então é isso. Eu achava que fosse mais até. Então, Wagner Mancini 12 de 20. Pô, tá bom, né? E você tem só 2 que estão há 2 anos à frente de suas equipes. O Mano e o Renato. Se você for pensar no ano, os times que não trocaram no ano, a lista é mínima. Grêmio, Inter, Cruzeiro e Chape no ano da Série A. Com exceção da Chapecoense e do Paraná Clube, que estão na parte de baixo da tabela e que não trocaram de técnico, todos os outros times que não trocaram de técnico são os times que estão na parte de cima da tabela. Não por acaso. Não por acaso. Então é fácil saber o resto, todo mundo trocou. A dúvida é saber a ordem, né? Você até levantou essa pergunta. Exatamente. Se não trocou porque está bem ou se está bem porque não trocou. A exceção é a Chapecoense e o Paraná Clube, que estão na parte de baixo, mas não trocaram de técnico mesmo assim. Tá, informação aí para vocês. Wagner Mancini não é mais o técnico do Vitória. Vamos agora até a cabine do Maracanã, onde estão Júlio Oliveira e Paulo César Vasconcelos. Acompanharam o que o Serete chamou de atropelo do Flamengo para cima do Sport. Um jogo bacana de ver. Acho que o torcedor que foi ao Maracanã, além de ter sido apresentado oficialmente ao Vitinho, se divertiu com a chuva de gols, né? Júlio, PC, boa noite para vocês. Bem-vindos ao Troca. Boa noite, Thiago. Boa noite, amigos. Sem dúvida, o torcedor se divertiu, até porque tinha um clima muito de festa, né, PC? Tudo bem? 58.817 pessoas estiveram no Maracanã, muitas crianças, muitas famílias. Essa coisa do Vitinho, a manter a liderança. E, sem dúvida alguma, o Flamengo fez um grande jogo. No primeiro tempo, não dá para dizer que foi um atropelo, apesar da posse de bola. Mas depois, no segundo tempo, em 18 minutos, o Flamengo acabou resolvendo a situação, né? Mas no primeiro tempo, teve muito mais domínio, criou muito mais oportunidades. E de repente um empate, não é, PC? Aos 43 minutos ali, já que saiu na frente o Flamengo, depois empatou, deu uma balançada no finalzinho daquele primeiro tempo, de que poderia não ser uma supremacia para a segunda etapa. Uma boa noite, amigos ligados no Troca. Uma falha de comunicação levou o Sport a empatar, mas sem ter jogado para empatar. Agora, se pegarmos os 2 tempos, o saldo é de um Flamengo que fez, depois da volta do Campeonato Brasileiro após a paralisação por causa da Copa do Mundo, a sua melhor atuação, tanto do ponto de vista coletivo quanto individual. Eu até brinquei com o Júlio na nossa transmissão que eu acho que teve um efeito Bitinho que foi benéfico para o Marlos Moreno. Alguém chegou, ou seja, tendo lá na frente Everton, Ribeiro, Uribe e Marlos Moreno. O Guerreiro que depois acabou entrando no jogo, até substituindo o Diego, mas aí o Barbieri já estava poupando jogadores importantes. Jogadores importantes aí já pensando na quarta-feira. Thiago, estamos à disposição, hein? Interessante que foi assunto também no adversário do Flamengo no jogo de quarta-feira. O que vocês destacam? Essa questão da chegada do Vitinho, vocês acham que pode ter impacto mesmo no rendimento do Marlos, que jogou tão bem hoje? Sempre pode, né? Sempre pode, mas de qualquer maneira, chama a atenção, o Paulo César falava sobre isso na transmissão hoje, o poder ofensivo do time do Flamengo. E aí não é só o Marlos Moreno. O Flamengo é um dos poucos times do Campeonato Brasileiro, um dos poucos times do futebol brasileiro que propõe o jogo, para usar um termo que os técnicos gostam, né? É um time que constrói as jogadas, que joga no ataque, não é um time que joga no contra-ataque, é o contrário. Então é bonito de ver o Flamengo jogar, e quando o Flamengo acerta essa combinação de jogadas
no setor ofensivo, é um time que faz estrago. É difícil jogar contra o Flamengo. Deixa eu agradecer só o Júlio. Jogadores que atuam pelos lados têm feito muita diferença. Não, no futebol brasileiro, no futebol mundial. O Everton pelo Grêmio nesse meio de semana. A gente está falando aqui do Vitinho, do Malus, que vem para substituir o Vinícius Júnior, que joga pelo lado. Rojas pelo São Paulo. O Romero é um jogador que, quando está sem a bola, atua pelos lados. Essa função do atacante pelos lados, ela tem feito muita diferença quando você tem qualidade ali. E o Flamengo está juntando uma turma muito boa aí que atua pelos lados do campo. Será que é falta de camisa 9? Porque o meio não é porque não, são complementares. Fica muito congestionado pelo meio, né? Então você é obrigado a jogar pelos lados. A Copa do Mundo mostrou isso. É muita marcação pelo meio, é um paredão pelo meio. Então você é obrigado a buscar as pontas, jogador pelos lados. O Mbappé, por exemplo, sem comparar a qualidade, ele tem sido vital. Ele sempre foi. Era o ponta, agora é o jogador que joga em linha de 4 ou de 3. E esses nomes que a gente citou aqui da rodada, todos jogadores de lado de campo. Romero, Marlos, o Rojas. É só uma coisa. André, diga, PC. A diferença. Não, só uma coisa. Vale a pena valorizar esses jogadores que atuam pelo lado do campo, tanto direito quanto esquerdo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Copa do Mundo deixou uma lição que o Brasil abriu mão durante muito tempo, que é o seguinte, você precisa ter alguém ali no meio que pense o jogo, né? No caso do Flamengo hoje, teve o Diego, teve o Cuejá, que qualifica de uma maneira excepcional a saída de bola. Um absurdo o José Peckerman não ter levado o Cuejá para a Copa do Mundo pela seleção da Colômbia. Então, é assim, é legal, muito bom você ter jogadores pelo lado. Mas o jogador que atua no meio de campo, que pensa o jogo, que vai de uma intermediária a outra... Que dá essa bola com qualidade nas pontas. Isso, esse jogador a gente não pode perder de vista. Perdemos de vista e agora estamos com uma lanterninha ou com a luz do celular acesa atrás dele. O Diego tinha razão, então, quando falou que a seleção sentiria falta de alguém com a característica dele antes da Copa. PC, Júlio, queria agradecer muito a participação dos amigos. Um abraço e boa noite para vocês. Vamos agora até a sequência de programa. Valeu, Júlio. Valeu, PC. Vamos agora até a zona mista do Maracanã ouvir Everton Ribeiro. Durante a semana aí para focar bastante para esse jogo, que era uma preparação, um jogo importante para entrar bem nessa sequência, entrar confiante, e jogando em casa era uma oportunidade muito boa de começar bem. E a gente fez o nosso trabalho de casa, conseguimos impor nosso ritmo de jogo e sair daqui vitorioso, que era o que a gente queria. Queria que você falasse da tua atuação hoje, né? Hoje, graças a Deus, consegui fazer um gol, ajudar a equipe, mas o mais importante é a vitória, né? Pela maneira que foi, todo mundo comparecendo novamente, nos ajudando nessa caminhada. Qual a expectativa que o torcedor pode ter do Vitinho, que foi apresentado hoje, aí mais um reforço aí para o Flamengo? Mais um grande jogador, né? Que chega para nos ajudar nessas 3 competições que temos pela frente. Vai ser muito importante aí A gente espera que ele possa fazer o melhor aí, já começar bem, fazendo gols e nos ajudando aí no que for preciso. Obrigada, valeu. Agora vamos dar um pulo no Beira-Rio para ouvir também na zona mista Danilo Fernandes e William Potker. Não, a gente alterna bastante, né? Até pelo Nico ser canhoto e eu também. Oi, Maurício. Seguindo nesse raciocínio do teu planejamento a partir agora do mês de agosto, onde vão ser 3 competições, inclusive mesmos adversários em competições diferentes, no caso agora o primeiro vai ser o Grêmio, eu queria saber como é que vai estar a palavra treinamento inserida no teu trabalho. Dá para perceber que, por exemplo, essa semana você vai tentar minimizar isso, levando, né, teu time inteiro para Porto Alegre, passando a semana inteira lá. E dentro disso, eu queria saber como é que o Vitinho está inserido, porque a gente pode afirmar que ele, com o período escasso de treinamento, ele vai meio que jogar e conhecer os seus companheiros durante as partidas? Olha, essa situação, apesar da gente estar entrando nesse momento de decisões, que você citou bem, não é uma situação nova, né? Então, antes da parada da Copa, a gente já vinha jogando meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, e a gente já tinha algumas estratégias em relação ao controle da carga, em relação a como administrar o treinamento, né? Então, não é uma novidade esse tipo de situação. A gente realmente vai levar o grupo todo para lá, para ter o grupo à disposição e conseguir, dentro do possível e com a carga que for possível, dar treino a todos, enfim, fazer os ajustes necessários. Em relação ao Vitinho, o Vitinho vem de um final de pré-temporada agora, né? Já vem de último jogo ali, se sagrou campeão antes de vir, então
já chega num estágio avançado, não é um jogador que chega com uma condição física defasada. É evidente que todo atleta, quando se insere ali, requer algum ajuste, algum tempo para se entrosar, mas isso não é diferente com o Vitinho, como foi com o Matheus Sávio, como é com o Uribe, que chegou um pouco mais agora, enfim. O Vitinho é um grande jogador e a gente tem certeza que ele, estando em plenas condições aí, principalmente as legais, né, para que tenha condição de entrar, e vai nos ajudar bastante. Boa noite, Barbieri. Mais uma vez, né, a relação Flamengo, torcida e Maracanã dando certo. Agora, mudando um pouquinho, falando de Grêmio, eu gostaria de saber como que vai ser a preparação, o que o Flamengo vai fazer para poder segurar o Grêmio, já que vocês pegam eles na quarta-feira e também no sábado, e o Grêmio tem jogadores, né, muito habilidosos, como nós sabemos, principalmente também o Everton. Se você, de repente, pretende criar um grupo alternativo, já que o Flamengo tem várias competições, principalmente nesse mês de agosto, que está bem complicado para o Flamengo. Bom, boa noite. Primeiro, só voltar à questão da torcida, né? Mais uma vez a torcida deu um show à parte, foi um espetáculo, é muito bonito esse ambiente que a torcida tem criado no Maracanã, sem dúvida nenhuma, nos dá muita força, nos apoia e nos empurra para frente. Eu acho que a gente pôde retribuir isso fazendo um grande jogo, buscando o gol a todo momento, mesmo com o placar a favor. E essa sinergia tem sido muito bacana, que a torcida tenha certeza que a gente vai sempre se entregar ao máximo para continuar com essa ótima energia. Em relação ao Grêmio, só pegar o gancho no que você disse, em relação a segurar o Grêmio também tem que segurar o Flamengo. Eu acho que são duas grandes equipes, existe muita qualidade individual, existe um bom trabalho do outro lado, mas desse lado de cá também existe, né? Então acho que vai ser um grande jogo, não tenho dúvida nenhuma disso, vai ser uma disputa muito sadia. Não existe grupo alternativo, existe um grupo só dentro do Flamengo, a gente conta com todos os jogadores e trabalha diariamente para que todos eles, assim que forem solicitados, possam entrar em campo e dar conta do recado. A gente vem fazendo isso ao longo dos últimos meses, estou muito satisfeito com essa relação e vamos estudar o Grêmio, assim como a gente tem estudado todos os outros adversários e procurar encontrar a melhor maneira de se sobrepor ao Grêmio e tentar buscar a vitória. A gente sabe que é difícil, o Grêmio é muito forte, especialmente em casa, mas o Flamengo também é muito grande, muito forte e vai em busca do resultado. Tá, Barbieri, vamos